E aí, gente, tudo bem? Estou aqui para falar sobre o querido, o polêmico, o falado, o comentado dilema das redes. Estou atrasada, eu sei, cara de sono, eu sei, mas vamos consertar ambas as coisas. Eu fiz aqui uma colinha sobre os meus comentários, obviamente que eu não escrevi em todas essas páginas, senão eu teria escrito o documentário inteiro, não é mesmo? Mas eu fiz umas anotaçõezinhas básicas, talvez eu olhe pra baixo porque eu tô voltando pra elas, né? Não dá pra eu comentar assim de cabeça porque teve muitos pontos que eu achei interessante de vir escrevendo. Eu também vou fazer um bônus de comparação com um outro documentário um pouquinho parecido, que é o Privacidade Hackeada, também da Netflix. Por que eu não faço vídeo só pro outro? Porque o outro não foi tão comentado, ele é um pouco parecido, sabe? Então talvez eu traga ele como referência, mas enfim. O outro tem um objetivo um pouco mais... Não que o Dilema das Redes também não tenha, mas ele tem um objetivo um pouco mais investigativo sobre um assunto específico, sobre a eleição que teve nos Estados Unidos, mais especificamente sobre isso. Então, no final, você fica meio... Tá, o que eu tenho pra falar sobre, né? Mas, lembrando, a seção dos comentários está completamente aberta para que você deixe a sua opinião sobre ambas as coisas. Se você tem outro documentário que você assistiu, que você achou legal, você deixa aqui embaixo. E a gente vai somando na vida do amiguinho, aleluias, glórias. Então, sem mais delongas, vamos começar com os comentáriozinhos. Lembrando que a minha opinião é a minha opinião. Não sou expert no assunto, importante lembrar. Se você veio aqui em busca de alguém que é expert em redes sociais, em ciência da computação, em alguma coisa relacionada a isso, eu não sei de nada disso, uau! Eu sou apenas uma entusiasta sobre abandonar algumas redes sociais e sobre o poder que algumas delas têm sobre nós e o nosso comportamento. Apenas isso. Eu sei bulhufas sobre esse tipo de coisa. Então, é isso. Você pode ver outros vídeos de pessoas super entendidas pelo YouTube inteiro. Eu não sou essa pessoa, eu sou apenas uma jovenzinha com uma opiniãozinha. Eu assisti o documentário Dilema das Redes muito animada. Eu tava tipo assim, ai, pega a pipoca que hoje vai ter tiro. Bom, ele inicia com os funcionários da Google, do Facebook, do Twitter, do Instagram, do Pinterest e de outras redes sociais falando, descendo a lenha nessas empresas por motivos éticos, né? Na área ética de, olha, eles fizeram isso, isso e aquilo e... Cara, eles nunca pararam pra pensar que o programa deles, a rede social deles era viciante demais e eu tentei parar, mas não deu certo, então eu me demiti por razões éticas. Eu vou deixar um adendo aqui que isso me despertou um pouquinho, eu fiquei um pouco... como assim? Eu achei um pouco estranho logo no início, na verdade eu achei estranho no geral, os funcionários falarem de forma tão aberta sobre as suas empresas. Até o cara do Gmail, ele falou até nomes, né, ele citou nomes e... Isso me estranha um pouquinho, o que essas empresas estão achando disso, porque nada que você fala, cita nomes e cita lugares, fica por isso mesmo, né? A gente sabe disso. Então isso me causou um certo estranhamento de início. Também tem um outro adendo, que é da Netflix estar promovendo esta discussão, sendo que ela é um pouco hipócrita por falar sobre isso. E eu também achei um pouco engraçado que a Netflix mesmo não é citada em todas essas conversas, né? Eles falam de tudo quanto é plataforma, mas a Netflix não é citada, sendo que ela também tem o seu design feito para ser de forma totalmente viciante. Opinião minha, mas dá uma certa impressão de que a Netflix está lá para metralhar os concorrentes dela e ficar como a boazinha da história, talvez. Um pouco mais pra frente eles vão falando sobre o fato das redes sociais serem gratuitas e que ninguém nunca parou para pensar do como que fazem ser gratuitos, sendo que as coisas custam milhões de dólares. E aí eles falam que você é o verdadeiro produto. Isso não me chamou muita atenção, porque como eu falei, eu já era uma pessoa que ia atrás desse tipo de informação, de tipo, como que as redes sociais funcionam e tudo mais, mas realmente é um choque. Eles até falam uma frase que eu achei muito boa, que é, se você não paga pelo produto, é porque você é o produto. Isso foi um grande choque e uma realidade, infelizmente, e me deixou pensando um pouco. E junto com isso, eles também falam sobre você ser uma grande cobaia, sobre as coisas que eles querem implantar em você, pra no final ter um anúncio, pra no final o anúncio ser o grande... Ai, meu marido chegou. Oi, susto. Só um minuto, gente. Então, gente, voltei. Então você é essa grande cobaia pra eles experimentarem as personas que eles criam, os tipos de pessoas e os tipos de anúncios, pra conseguir vender pra você consumir e tudo mais, e tudo mais. E aí tem também uma parte que é muito parecido com a privacidade hackeada,
em que eles falam também sobre o poder das redes sociais em mudarem o seu pensamento, experimentando com as suas opiniões. Então, se você é uma pessoa que é super contra o veganismo, por exemplo, e tal, eles começam a colocar anúncios e coisas relacionadas com reportagens e tudo mais sobre o veganismo, e eles mostram o quanto muitas pessoas já tiveram suas opiniões mudadas por causa das redes sociais. Eu tô inclusa, você tá incluso, todos nós estamos, não é mesmo? A gente tem acesso a muitas informações e isso é um pouco assustador. Isso foi legal ter colocado, né? No Privacidade Hackeada eles entram mais no aspecto político e o quanto para a eleição do Trump foi as redes sociais que fizeram a cabeça do pessoal e tudo mais. Uma coisa que também eu suspeitava, mas vendo o documentário eu fiquei, uau, é que tudo que você faz online é visto. Quanto tempo você fica numa determinada página, numa foto, fazendo isso ou fazendo aquilo. Eu achei muito forte de ter colocado, mas é uma informação muito bacana, né? Para todos nós que tem essa curiosidade de saber como essas coisas funcionam. Eu também gostei dessa comparação que eles fizeram com como se fosse um cassino, como se fosse um caça-níqueis, né? Que são esses joguinhos de cassino em que a pessoa se vicia em busca de uma recompensa que às vezes vem, às vezes não vem. E é a mesma coisa com o celular, com as notificações. Então toda vez você quer ir lá e atualizar o seu feed, a sua página da rede social para ver se vem coisa nova, o que vai vir que é pra você, quais notificações tem. A nossa necessidade de ficar acendendo o celular pra ver se tem alguma notificação, mas nunca tem, né, amores? A gente sabe que ninguém quer saber da gente. Uma coisa assim que eu posso estar implicando muito, mas acho que tem a ver com as coisas que eu já estudei, né? Publicidade, já estudei teatro e tudo mais. Eu achei a dramatização muito exagerada, eu acho. Achei um pouquinho forçado, parece que estereotipa muito os jovenzinhos de vício, tanto que os filhos lá da família, nossa, a menina quebra o pote lá pra pegar o celular de volta, sei lá, achei um pouco exagerado, mas assim, opinião minha, super... Beleza, eu tô realmente implicando, mas achei meio nada a ver isso, sendo bem sincera. Mas sim, eles quiseram retratar, né, uma vida real de como é uma família normal, onde as pessoas são viciadas nas redes sociais, então, ok, porque queriam fazer ok. Aí tem a frase que todo mundo tá repetindo essa frase desde que viu, que é: há duas indústrias que chamam os seus clientes de usuários. A de drogas e a de software. Acho que todo mundo que quando tá assistindo esse documentário chega a essa frase e fica tipo, oh meu Deus. Talvez seja uma mera coincidência ter o nome usuário, mas realmente o vício, há muitas pesquisas que falaram que o vício com relação à tecnologia e a redes sociais muitas vezes se compara ao vício com cocaína. E isso é bizarro. Tanto que eu achei até irônico e engraçado ao mesmo tempo a hora que mostra o cara do Pinterest, o cara que trabalhava no Pinterest, ele trabalhava o dia inteiro lá e tal. Quando ele chega em casa, ele começa a usar o Pinterest. Ele tá tão viciado que ele mexe na empresa que ele trabalha. Então ele falando, eu não consegui me desconectar e tal. E isso é muito real, né? O quanto a gente perde o nosso tempo com essas coisas, enfim. Aí chega uma parte que é controverso, porque há pessoas que dizem que não, elas são apenas ferramentas, as redes sociais, né? É a gente que usa errado, é a gente que usa pro nosso vício. O problema são as pessoas que estão lá. Já o documentário e esses profissionais falam que não é isso. Que na verdade elas não são ferramentas. Eles falam sobre a ferramenta é aquilo que você usa ela e não que ela te usa e tudo mais. Eles dizem que na verdade elas foram feitas com o propósito de serem viciantes e com o propósito de lucrarem em cima dos seus gostos, em cima da sua personalidade, de quem você é e tudo que está ali. Eu acho que o ponto desse documentário foi muito bom até perto do final. Eles mostram todos esses dados. De novo, me preocupo com como eles conseguem expor tanto assim sem sofrerem alguma consequência. Mas se vocês souberem explicar melhor como funciona isso, enfim. Já no final do documentário, eu vou ser bem sincera que eu achei... Parece que eles prepararam um terreno super legal, dando dados no final, pra no final virar um documentário quase que político, minha opinião. Porque a partir daí eles entram na parte de fake news. E aí eles falam que no Twitter a fake news se espalha 6 vezes mais rápido do que informações verdadeiras, que a verdade é considerada chata, então não dá audiência. Isso é a mesma coisa nos jornais nacionais, né? Enfim, não é muita novidade pra gente. Aí eles começam a trazer fake news e começam a trazer questões políticas. Eles trazem até a política do Brasil e tudo mais, e eu senti que teve um viés um pouco mais para um lado do que para o outro da política. Eu tenho algumas coisas contra documentários e coisas que eram para serem parciais, que acabam sendo parciais, então
teve essa questão, assim, eu senti que eles foram bem parciais, com crítica à oposição do que eles pensam e tudo mais. Enfim, essa parte eu acho que ficou meio perdida, na minha opinião. E aí chega o final do final mesmo, em que eles vêm pra dar, então, uma solução. Então, depois de tudo isso que eu apresentei pra vocês, o que você pode fazer agora com esses dados que eu dei pra você? Eu não senti que teve uma ajuda. Faça isso, isso e isso. Cada um, claro, dá a sua visão, cada um fala como eles têm feito para não serem perseguidos pelas redes do demônio, das redes sociais, mas meio que até o que eles fazem é grande coisa, sabe? Um até falou que ele pesquisava numa outra plataforma que não era o Google para não coletar os dados dele, até aí ok, mas tem outras pessoas que falaram, não, eu continuo nas redes sociais, mas eu sigo pessoas que eu discordo pra acrescentar na minha vida, e aí teve um outro que falou que não usa nada, então acho que ficou algo um pouco solto. Talvez o documentário tinha o propósito apenas expositivo, né? De expor, é isso, veja o que você faz com isso e tudo mais, né? Pode ser isso. Mas parece que você recebe tanta bomba de informação que é super forte, super bom, mas aí no final você fica, tá, e o que eu faço? E eles até deixam um link sobre isso e tudo mais. Oi gente, Rebeca da edição, eu estou horrível, mas a vida é assim. Eu não falei muito sobre o site que eles deixam no final. No final, eles colocam tipo, nos ajude a consertar esses problemas, acesse o thesocialdilemma.com. E aí eu acessei esse site e eu achei engraçado, já é a primeira piada pronta, que é quando eu acesso esse site, ele fala, nós temos uma política de cookies, então nos ajude a melhorar a nossa experiência. Tipo, eles mesmos falaram sobre os cookies, sobre roubar dados, e olha só, enfim, a hipocrisia. Mas aí, nesse site, você ignora essa parte, e lá, basicamente, tem o documentário, tem algumas cenas extras, eles divulgam os trabalhos dessas pessoas que deram o testemunhal, que é bem legal, dá pra você conhecer mais. Eles colocam alguns dados por escrito também, que também é legal. A trilha sonora, que é fantástica, inclusive, desse documentário. E aí tem a parte de nos ajude a consertar esse problema. Eu pensei, é isso aí. E basicamente o nos ajude a consertar esse problema é você só compartilhar realmente o site ou o documentário, né? Não tem realmente muito a participação do consumidor, pelo menos dando essa olhada que eu olhei, eu não vi isso. E de novo, tá aquilo que eu falei sobre posicionamento político. Né? No final, tudo isso não é sobre saúde mental, sobre parar com o vício. É sobre parar de receber informação política e ideológica errada. Enfim, trágico, no mínimo. No geral, sobre esse documentário, eu gostei. Eu gostei muito mais do que desgostei. Teve as partes que eu desgostei, que eu falei pra vocês. Sobre a minha visão agora com as redes sociais, depois de assistir esse documentário, tem mudado um pouco. Eu sempre fui a pessoa de larguei as minhas redes sociais, né? Mas eu creio que não há escapatória. Por quê? Porque eu estou no YouTube. O YouTube é da Google, né? As coisas têm suas conexões. Eu acho que a única forma de você escapar, e por pouco tempo, porque assim, localização via satélite, sei lá, se você quer realmente conspiração total e sumir do planeta Terra, vai no meio do campo e desliga de tudo, né? Enquanto eu tiver um celular, eu tiver um chip, eu tiver acesso à internet, num geral, os meus dados estão sendo rastreados, os meus dados estão sendo vistos. Isso também é dito no Privacidade Hackeada. Então eu penso assim, por que eu abandonei as redes sociais no final? As redes sociais, quero dizer o Instagram, o Twitter e o Facebook, mais precisamente. Eu falei do TikTok também, mas eu nunca usei o TikTok assim a fundo pra saber se eu ficaria nele ou não. A minha opinião e a coisa que eu mais falei foi sobre o ambiente tóxico nessas redes, entendeu? O Twitter é um lugar muito cheio de opiniões e discursos de ódio, que é algo que me incomoda. O Facebook é um lugar assim que você fica horas e você não sabe o que é real, o que não é, sabe? É um negócio assim que não tem um porquê. E o Instagram é um lugar, na minha opinião, tóxico para a sua autoestima, para a forma com que você enxerga o bastidor da sua vida quando você olha aquela pessoa ali expondo a vida dela. Então, se for com relação a eu fugir da Matrix, eu não estou fazendo isso, porque eu estou no YouTube, eu amo o YouTube, né? O YouTube me irrita em várias formas, o YouTube me persegue, sim, ele sabe as coisas que eu gosto, me mostra anúncio conforme isso, sim senhora, mas eu acho que você tem que abandonar as redes conforme o seu gosto, né? Se você quer, de novo, fugir de tudo isso, largue tudo.
não sei nem por que você tá vendo esse vídeo agora. Mas é isso, eu acho que a gente, ao invés de repente abandonar tudo, saber usar com sabedoria, porque no final isso já está acontecendo. As coisas que nós fazemos já são vistas, né? Então, o que você vai fazer com isso tá sob a sua responsabilidade. Então, as coisas que eu falei sobre Instagram, Facebook, Twitter, principalmente esses 3, eu mantenho, não são redes que eu pretendo voltar por esses motivos. O fato deles pegarem os meus dados é um complemento, é uma consequência, porque aqui no YouTube também estão pegando, tá? Tô ficando meio prolixa agora. Mas enfim, esses foram os meus pensamentos, né? Sobre esse documentário e tudo mais. Mas enfim, acima de tudo eu quero ouvir o pensamento de vocês, porque desde que eu comecei meus vídeos sobre redes sociais, vocês têm dado uns insights, uns pensamentos muito bons, que eu me identifico, às vezes não. E isso, eu quero ouvir vocês aqui embaixo também. E obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado. Eu não sou expert, enfim, vocês devem ter percebido. Mas é isso, gente. Obrigado e até mais.